Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, antes de começar na mensagem de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal para que você venha se inscrever e deixe o seu like em nome de Jesus. Bem, queridos, ontem nós falamos sobre a questão do divórcio. Nós aprendemos que o Senhor detesta o divórcio, mas que Ele ama a reconciliação. Hoje falaremos sobre juramentos. Será que é lícito o cristão fazer juramentos usando o nome de Deus? E quando fazemos uma promessa a Deus ou às pessoas, será que devemos cumpri-la? O que as Escrituras falam sobre esse assunto? E qual é o pensamento de Jesus na nova aliança sobre essa questão? O tema de hoje é o cristão e as promessas. O texto é o livro de Mateus capítulo 5, versículo 33 ao versículo 37. Primeiro, Jesus fala sobre o que as Escrituras diziam sobre o assunto do juramento. Depois, aqui no texto, Jesus fala sobre o que ele pensava sobre isso. E então, ele finalizou nos orientando sobre como devemos proceder acerca dos juramentos nos dias de hoje. Mateus capítulo 5, 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Observe aqui, querido, que Jesus fala sobre dois tipos de juramentos, onde um estava entrelaçado ao outro. Primeiro, ele disse: vocês ouviram o que disse os antigos, não façam juramentos falsos. Mas quem são os antigos aqui? Jesus aqui fazia menção à lei de Moisés. Aqui Jesus citou o livro de Levíticos, capítulo 19, do versículo de número 30. Desculpa, querido, é Levítico 19, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: não furtem, não mintam, nem use de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus, querido, orientou Moisés e o povo de Israel que a harmonia no convívio da sociedade dependia da sinceridade deles com Deus e uns com os outros. Por isso eles deveriam evitar as mentiras, a falsidade, e também deveriam evitar usar o nome santo do Senhor em vão no meio de suas negociações no dia a dia. Querido, naquele tempo era comum entre o povo judeu usar o nome de Deus, que era considerado santo para os judeus, como um sinal de garantia do cumprimento de uma promessa. Mas Deus, que conhece os nossos corações, sabia que por trás daquele juramento em seu nome havia a falsidade, a mentira e o engano. O Senhor sabia que eles usavam seu nome em vão, somente para enganar as pessoas em seus negócios, como um meio de se enriquecer de forma ilícita. Quando eles agiam assim, eles estavam quebrando o terceiro mandamento, que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar no seu nome em vão. Querido, você já usou o nome do Senhor em vão para tentar tirar vantagem de alguém em algum negócio? Se já tivemos essa triste atitude, então nós devemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor e às pessoas a quem nós enganamos. Bem, querida, aqui em segundo lugar, Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 33, que nós devemos cumprir rigorosamente ao Senhor aquilo que nós prometemos. Aqui Jesus está citando o livro de Números, capítulo 30.
onde o Senhor orientou Moisés e o povo judeu acerca dos votos. Eles deveriam ser responsáveis diante dos seus votos, que faziam primeiro a Deus e depois às outras pessoas. Quando, querido, nós fazemos um voto ou uma promessa ao Senhor e nós não cumprimos, nós estamos cometendo uma transgressão, e toda ação gera uma reação. E quando nós fazemos um voto ou uma promessa para alguém em nossa família ou na sociedade e nós não cumprimos, nós estamos cometendo um grande erro, e isso resultará em grandes prejuízos para nós. Então, primeiro nós vamos falar sobre os votos ao Senhor. Aqui em Números capítulo 30, versículo 1 e 2 diz assim: E Moisés falou ao chefe das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para se obrigar a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo aquilo que prometeu. Bem, querido, aqui o Senhor diz para nós que quando nós fazemos um voto ao Senhor, devemos cumpri-lo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 ao 22, ali fala, querido, que quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, então no meio do caminho Jacó estava cansado da viagem, o sol já estava se pondo, então ele pegou uma pedra como travesseiro e dormiu. Ao dormir, o texto diz que ele teve um sonho, uma revelação, onde o Senhor falou com ele, dizendo assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que você agora está se deitando, eu darei a você a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não a abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Depois que Jacó se acordou, querido, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse assim: Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, colocou como uma coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. Então aquele lugar que chamava Luz, ele deu o nome de Betel, e ele fez um voto ao Senhor dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que eu estou empreendendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu coloquei aqui como coluna será a casa do Senhor. E tudo que o Senhor me conceder nessa viagem, certamente eu te darei o dízimo. Querido, a história diz que Jacó ele cumpriu o seu voto que ele fez aqui ao Senhor. E ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele realizou. Só uma observação aqui, querido: Jacó ele viveu antes de Moisés, ou seja, muito tempo antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. No livro de Eclesiastes, querido, nós aprendemos também sobre os votos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Aqui, querido, o Senhor nos orienta a evitar fazermos promessas e votos ao Senhor. No versículo número 2, ele diz assim que a sua boca não se precipite e nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante do seu Deus, diante do Senhor, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto seja poucas as suas palavras. Então aqui o Senhor nos ensina, querido, que nós não devemos fazer votos precipitados diante do Senhor. Nós não devemos tentar prometer a Deus aquilo que nós não podemos cumprir. No versículo 3 ele diz aqui, Eclesiastes 5:3, porque das muitas preocupações vêm os sonhos,
e do muito falar as palavras tolas. Aqui ele está falando acerca dos votos tolos que nós fazemos diante de Deus. Então o texto diz aqui no versículo 3 que o motivo da nossa ansiedade constante e de muitos pesadelos que nós temos ao dormir é por causa de votos precipitados que nós fazemos às pessoas e ao Senhor. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5:4 diz: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos, mas cumpra o voto que você fez. Aqui, querido, diz que quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós devemos cumprir esse voto, porque Deus não se agrada de votos tolos, ou seja, votos feitos precipitadamente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 diz assim: melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir eles. Então aqui nos ensina, diz que é melhor nós não fazer nenhum voto do que fazer um voto ao Senhor e não cumprir eles. Então, querido, aqui nos ensina sobre a sensatez. Nós devemos ser sensatos. Nunca devemos prometer algo para Deus que sabemos que nós não temos condições para cumprir eles. Em Números 30, versículo 2 também diz que quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento de se obrigar a alguma abstinência, não violem a sua palavra, mas cumpra aquilo que prometeu. Aqui também fala, querido, sobre o voto de abstinência, ou seja, acerca de um jejum, onde nós fazemos um voto ao Senhor de passar um período sem comer alguma coisa ou de fazer alguma coisa. E a aplicação para esse tipo de voto ou de jejum é o mesmo que nós vemos em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Ou seja, nós devemos evitar fazermos votos de abstinência que nós não temos condições de cumprir eles. Mas quando nós fizermos um voto de abstinência, nós devemos se esforçar e cumprir esse voto. Agora, querido, nós vamos falar brevemente sobre os votos que nós fazemos às pessoas. No livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim: não furtem, não mintam, não usem de falsidades uns com os outros, não façam juramentos falsos usando o meu nome. Querido, nós como cristão, nós não devemos enganar ninguém com promessas falsas. O texto de Eclesiastes capítulo 5 também se aplica aqui, ou seja, devemos evitar de ficar fazendo promessas aos outros. E às vezes fazemos promessas absurdas, que nós sabemos muito bem que nós não temos nenhuma condição de cumprir elas. Aqui segue uma lista das promessas que nós fazemos no dia a dia. Nós fazemos promessas aos nossos filhos, prometemos alguma coisa a ele e nós não cumprimos. Fazemos promessa à nossa esposa ou nosso esposo e não cumprimos. Fazemos promessa aos nossos patrões, dizendo que nós não vamos faltar mais do trabalho e às vezes nós não cumprimos. Fazemos promessa aos nossos credores, dizendo que tal dia iremos pagar. Mas nós já sabemos que nós não temos o dinheiro para isso. Então certamente nós não vamos cumprir. Os políticos, queridos, fazem milhares de promessas absurdas que jamais cumprirão. Fazemos promessas aos nossos líderes da igreja, no começo do ano, todo começo de ano, de ser fiel na obra do Senhor, e nós não cumprimos. Enfim, querido, a lista de nossos votos é muito extensa. E se for para falar de todas elas, nós ficaremos falando até a noite. Queridos, nós devemos evitar fazer promessas uns aos outros. E quando fizermos, nós devemos fazer de forma consciente. Ou seja, devemos pensar primeiro, para depois fazermos tal promessa, segundo as nossas próprias condições. Quando fazemos promessas aos outros e não cumprimos, nós ficamos com cara de político. Só para concluir a mensagem, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 34 ao 36, diz assim: eu, porém, lhes digo, não juro de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou
preto. Aqui, querido, Jesus nos orienta: olhem, eu digo a vocês que é melhor vocês não fazerem juramentos de modo nenhum. Talvez, querido, você diga: eu acho que Jesus pegou pesado conosco, né? Eu acho que não. Porque, querido, em primeiro lugar, Jesus é o autor da vida. Ele bem conhece a nossa estrutura, a nossa natureza humana pecaminosa. Na verdade, Ele está aqui querendo nos privar das consequências dos votos tolos e precipitados que nós fazemos diante de Deus e diante das pessoas. O desejo de Jesus aqui é que vivamos em perfeita harmonia com Deus e com o próximo. Jesus, querido, não quer ver eu e você se escondendo atrás de uma porta com vergonha dos nossos credores, com vergonha dos membros da nossa família, da igreja ou da sociedade. Jesus disse que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão, tentando validar os nossos negócios. Mateus capítulo 5, versículo 34, Jesus disse: olha, não jurem pelo céu. Ele diz: porque o céu é o trono de Deus, nem pela terra, porque a terra é o lugar onde Deus descansa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei. Então, só para concluir, vamos ler agora Mateus capítulo 5, 37, diz assim: que a palavra de vocês sejam sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Querido, todo cristão deve ser um homem ou uma mulher de palavra. Devemos ser sinceros com Deus e com as pessoas. O nosso sim deve ser sempre sim, e o nosso não sempre deve ser não. Ou seja, nós devemos dizer ao Senhor com sinceridade: olha, Senhor, hoje eu não vou fazer nenhum voto com o Senhor, porque eu não tenho condições de cumpri-lo. Não vou fazer nenhum jejum, não vou fazer nenhum voto financeiro, nenhum voto de fazer alguma coisa, alguma obra para o Senhor, porque eu não tenho condição. Querido, nós devemos ser sinceros com o Senhor. E quando nós fizermos algum voto, então nós devemos cumprir eles. Devemos também, querido, ser sinceros com as pessoas em nossa volta e evitarmos fazer compromissos que nós não podemos cumprir a eles. Mas quando combinamos algo, devemos fazer isso de maneira consciente e cumprir a nossa obrigação. Jesus disse aqui, para finalizar, que tudo aquilo que passa de um sim ou de um não é uma grande brecha para o maligno agir em nossas vidas. É uma brecha porque o diabo é o pai da mentira. Então, quando prometemos algo e nós não cumprimos, nós nos tornamos mentirosos diante de Deus e das pessoas. Então, querido, para finalizar, que nós possamos viver em harmonia com Deus e com as pessoas em nossa volta, vivendo uma vida de sinceridade. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te adoramos por essa palavra, Pai. O Senhor nos ensinou acerca dos votos precipitados, que Jesus nos ensinou que devemos evitar eles no dia a dia, Senhor, para que nós não venhamos dar brecha por maligno atuar em nossa vida, meu Pai, para que nós não venhamos macular a obra que o Senhor realizou em nosso coração, porque o Senhor nos chamou nessa terra para ser o sal e a luz dessa terra, Senhor. E quando nós fazemos votos tolos, meu Deus, de maneira inconsciente, meu Pai, e nós não cumprimos diante do Senhor nem diante das pessoas, então nós ficamos com cara de mentirosos, meu Deus. Senhor, nos perdoa, Pai. Reconhecemos nossos erros, meu Deus, os nossos votos precipitados e pedimos perdão ao Senhor. Nós queremos, meu Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós confessamos e queremos que nesse momento o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, de todo voto precipitado. Senhor, se alguém nós defraudamos, fazendo promessas que nós não cumprimos, nós queremos ir até eles debaixo da Tua graça, para que nós possamos nos reconciliar com eles, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.